Só um segundo para a gente aguardar o retorno do Giovanni. Isso, vamos ver agora. Vamos aguardar aqui o retorno do Giovanni. Mais um segundinho para o Giovanni poder retornar. Giovanni já está agora. Giovanni, desculpa a Oi, vamos interrupção, tá testar aí, tá bom? ouvindo? Acredito que agora o áudio melhorou bastante. Então, por favor, desculpa a interrupção, continua o que você estava comentando com a gente. Tá ok, obrigado. Essas transmissões assim, né, a gente sempre tem esse problema aí, né, de áudio e vídeo. Bom, pessoal, mas é assim, estamos tentando dar continuidade. Sim, eu estava falando que, então, todas essas medidas são extremamente importantes. Primeiro, para garantir recursos para o sistema de saúde, tá? Em um segundo momento, preparar, então, as instituições para poder realmente ter ações mais efetivas, né, e eficazes, né, contra os impactos negativos do coronavírus, tá? Então, do ponto de vista, no conjunto das medidas estritamente econômicas, né, elas também envolvem duas coisas. Uma eu já falei um pouco, que é relacionada a questões de regulamentação, ou então de regulação pública. Né? Essas são extremamente importantes. Então, o governo poder atuar do ponto de vista de aumentar os seus gastos na área de saúde, ou então em todas as áreas necessárias para poder atuar contra esses impactos negativos, né? Isso é extremamente importante, né? Daí a questão da lei de responsabilidade fiscal, né? Que já prevê, né? Em casos de calamidade, o teto dos gastos não precisa ser obedecido. Além disso, né? Muito importante foram as decisões tomadas pelo Banco Central e pelo BNDES de tentar promover maior liquidez no mercado. O que é que significa isso? Essa questão de liquidez de mercado. Simplesmente o governo, o Banco Central, em fevereiro, já tinha tomado uma medida muito importante, que foi reduzir o percentual de depósitos compulsórios nos bancos. O que é que isso significa? Significa o seguinte, a cada R$ 100 que é depositado nos bancos, eles, por lei, obrigatoriamente, eles têm que guardar uma parte desse dinheiro nos cofres do Banco Central. Tá? Basicamente é isso. Então, a cada R$ 100, por exemplo, se a taxa de compulsório for 20%, então, de cada R$ 100, R$ 20 fica com o Banco Central. Então, os bancos só podem emprestar 80. Tá? Então, basicamente é isso. Então, na medida em que ele reduz essas taxas do compulsório, isso significa que tem mais dinheiro disponível no sistema financeiro. Tá? Isso é extremamente importante. Primeiro porque, ao aumentar a quantidade de recursos disponíveis na economia, né, tornar o mercado financeiro mais líquido, isso permite não só aumentar a quantidade de operações que os bancos podem realizar, mas isso também tem impacto relevante sobre os níveis de taxas de juros. Tá? Então, essa medida é extremamente importante para isso. Então, todas essas medidas, então, primeiro, prepara o sistema financeiro, o mercado financeiro, né, o sistema financeiro de uma forma geral, para que ele possa atuar de forma mais eficaz. Tá? Alguns problemas em relação a isso, porque
essas medidas são tomadas, né? Só que até chegar à ponta, isso é uma reclamação que a gente não é uma reclamação, mas um fato que está sendo extremamente corriqueiro, né? E que a gente está ouvindo aí muito de muitos empresários e de pessoas físicas, comentários, é que essas medidas ainda não chegaram na ponta, quer dizer, nos bancos, né? Bom, então, na verdade, há um tempo ainda, né, para que essas medidas, não basta só o Banco Central aumentar o nível de liquidez, né? É preciso que agora, né, os próprios bancos, eles utilizem agora esses recursos que estão disponíveis, né, que foram disponibilizados, né, em maior quantidade e que eles possam operar, né? Nós Então, estamos atuando, significa que nós do para os Sebrae. próximos dias a gente pode ter novidades aí dos bancos. Sim, sim. Alguns bancos, isso aí depende muito do tempo de cada banco, mas alguns bancos já tomaram, bancos e outras instituições financeiras do Sistema Nacional, do Sistema Financeiro Nacional, já tomaram já muitas iniciativas, principalmente alguns bancos públicos, como o Banco do Nordeste, algumas agências de fomento, bancos de desenvolvimento. Muitos deles já tomaram não só medidas, mas como também as anunciaram. Né? Anunciaram novas linhas de crédito, condições, as condições dessas linhas, né? As taxas de juros, prazos e etc. Então, isso é um tempo que demora um pouquinho, os bancos estão soltando essas medidas, né? Eles têm que se preparar do ponto de vista operacional, né? Para que possam atender essa demanda. Então, o problema imagine que essa demanda aumentasse e não tivesse dinheiro disponível, mais dinheiro disponível. Tá? Então, é por isso que a primeira medida foi a liberação de mais dinheiro. Daí essa redução das taxas do compulsório. Então, agora que o dinheiro ficou disponível, então os bancos estão trabalhando e muito fortemente, né, agora nas medidas operacionais de poder dar vazão, então, às necessidades que possam surgir. Tá? Então, essa é a ordem de acontecimentos. O que nós sabemos, e o Sebrae está trabalhando muito fortemente com os bancos, né, contribuindo aí auxiliando os bancos, solicitando essas informações também, né? Então, os bancos nos próximos dias vão estar saindo. Então, todo dia vai ficar saindo medidas sobre isso. Eles vão começar daqui a pouco também a anunciar linhas de crédito específicas, principalmente para os pequenos negócios. A gente não pode esquecer que os pequenos negócios no país, né, como eu falei, o MEI, microempresas e empresas de pequeno porte, eles correspondem à quase totalidade da quantidade de empresas que existe no país. Tá? Então, algumas estimativas nossas, cerca de 98%. São 98% das empresas, e são quase 18 milhões de empresas no país. Se você incluir o MEI, né, que dá na casa aí de 9 milhões de MEI, então quer dizer, um contingente muito grande de pequenos negócios, né, que existe no país, e em alguns setores eles são, por causa das restrições de circulação, enfim, do próprio necessários, claro, por questões de saúde, alguns setores acabam sofrendo mais que outros. Tá? Então, esperar que essas medidas, obviamente, elas alcancem também o MEI, né? Giovanni, a gente está chegando aqui no final, então eu vou pedir para você deixar aí uma última mensagem e tal para quem está assistindo a gente. O que se pode esperar aí para os próximos dias? Tá, ok. Bom, notícias estão saindo o tempo todo, então, assim, nós estamos atentos, né? O Sebrae está trabalhando muito fortemente nisso, toda a equipe em todo o país, a gente está trabalhando muito forte nisso, atuando também do ponto de vista institucional também com os bancos, com o governo federal, né? Justamente para poder propiciar, né, não só a tranquilidade para os pequenos negócios, mas também fornecer boas informações e orientações para isso. Tá? Então, nós ficamos à disposição, né, de todos. Né? O Sebrae está atento e trabalhando juntos, né,
né, juntos com a sociedade, para que a gente possa passar por esse momento aí de crise, né, de forma mais suave. Tá? Eu Ok, muito agradeço a obrigado, viu, participação de Giovanni, pela todos. sua... Agradeço aí a Muito obrigado participação pela de todos. participação. Obrigado, Rodrigo, pelo convite, né? E Sempre que ficamos à você tiver disposição. novidades, por favor, volte para nos informar, tá ok? Obrigado Ah, para todo mundo que participou e acompanhou aqui a transmissão. Lembre-se que amanhã, às 11 horas, nós voltamos com mais um tema para discutir os impactos do coronavírus nos pequenos negócios. Muito obrigado para quem acompanhou aqui com a gente. Até mais. obrigado, pessoal. Bom dia a todos.